Gênesis capítulo 21, versículo 14. Que o Espírito Santo possa falar conosco nesta manhã de uma maneira especial. Que Ele possa tocar em você. Eu acredito que Ele tem uma bênção através da sua palavra para o seu coração. Gênesis capítulo 21, versículo 14. A palavra vai dizer assim: então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando o pão, um odre de água, deu a Agar, e pondo sobre os ombros dela, também lhe entregou o menino, e despediu, e partiu, e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi se assentar em frente dele, uma boa distância como de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja eu morrer o menino. E assim, assentada de frente dele, levantou a sua voz e começou a chorar. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus bradou a Agar dizendo: desde o céu, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, ergue o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino, que cresceu morando no deserto. Me ajuda? Fala com essa pessoa: você vai crescer nesse deserto. Amém. Deus possa falar conosco nesta manhã. Queridos, os patriarcas, eles nos inspiram de uma forma muito especial. Abraão, Isaac, José, Jacó. E de uma forma especial, eu sou apaixonado por Abraão. Pela forma que Abraão responde a Deus, ao chamado de Deus. E é extraordinário ver a forma que Deus trabalha em Abraão, porque Abraão é um homem tão desprendido para ouvir a voz de Deus, que ele abre mão de todos os seus projetos e planos para viver o plano de Deus. Isso é muito difícil para nós, porque às vezes nos enraizamos com os nossos planos e os nossos projetos e não queremos abrir mão deles, porque entendemos que eles são suficientes para nós. Mas eu acho que a coisa mais triste na vida do homem é quando ele vive fora do propósito de Deus. Ainda que ele tenha sucesso, ainda que ele se enriqueça, ainda que ele conquiste, ainda que ele se estabilize, se ele estiver fora do projeto, do propósito, ele está completamente fora daquilo que é a soberana vontade de Deus. E muitas das vezes Deus vai desconstruir os nossos projetos para construir o projeto dele. E foi exatamente isso que Deus faz com Abraão. De repente ele está vivendo numa terra de Uz, e Deus se revela para ele e diz assim: Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela, larga tudo que você construiu até agora e vai viver o que eu quero para a sua vida. Eu acho isso tremendo, porque o desprendimento de Abraão me inspira a confiar em Deus. É Abraão dizendo assim: olha, eu sei que até aqui eu construí muita coisa, mas a minha confiança em Deus me faz acreditar que o que Ele tem para mim é muito melhor do que eu já construí. Eu já quero liberar uma palavra para você nessa manhã.
Abra mão dos seus planos, dos seus projetos, por mais seguro que você esteja nele. Os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores que os seus. Ainda que você não veja, ainda que você não consiga com os olhos contemplar o que Deus vai fazer, acredite na palavra liberada do céu. O céu não erra. Quando o céu proclama, o céu promove o que você precisa. Amém? Isso me inspira, esse desprendimento, essa confiança dele sempre ouvir a voz de Deus e a voz de Deus ser norte para a vida dele. Só que o que eu queria ministrar nessa manhã é que eles nos inspiram em fé, eles nos inspiram em devoção, eles nos inspiram em entrega, em relacionamento com Deus. Mas tem um problema que os patriarcas vivenciaram, e é o que eu quero ministrar aqui nessa manhã. Você pode observar que todos os patriarcas, eles vivenciaram problemas familiares. Abraão, Isaac, Jacó, José, eles nos inspiram em muitas coisas, mas de uma forma decorrente. Todos eles vivenciaram problemas familiares. E o texto que nós lemos relata um desses problemas que Abraão vive. A palavra vai dizer que Deus revela para Abraão um plano extraordinário. Olha, ele diz assim para Abraão: Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fiz muita coisa na sua vida. Eu já ministrei muito e você já vivenciou muitas coisas. Você já provou do meu cuidado, do meu amor, do meu sustento, da minha provisão, do meu milagre para a sua vida. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Olha as estrelas do céu. Olha a areia do mar. Eu vou fazer uma nação. Você terá filhos. E a sua descendência será como a estrela do céu e a areia do mar. Gente, para um homem que casado com Sara, que é estéril, já velho, era uma impossibilidade diante dele. Mas um homem também que aprendeu a confiar em Deus e a viver milagres com Deus, entende que aquilo era possível se o céu disse que ia fazer. E ele recebe aquela palavra, Sara sorri, como todos sabem. Eu vou abreviar aqui, porque eu só tenho 30 minutos. E é ali, a Bíblia vai dizer que os tempos vai passando. E eu já ministrei aqui que é muito difícil a gente entender o kairós de Deus, porque a gente gosta de viver no crono, no nosso tempo. E o nosso tempo é para agora. A gente é um ser imediatista, sim ou não? Ou só eu? A gente quer tudo na hora, agora. A gente quer que as coisas aconteçam, que realiza, que as coisas venham para nós do nosso crono. Mas o kairós de Deus é completamente diferente do nosso crono. Porque às vezes Deus silencia quando a gente quer que Ele grita. Às vezes Deus não responde quando a gente está clamando e dizendo: pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. Mas eu aprendi nesse kairós de Deus que o silêncio de Deus não significa que Ele não está fazendo. Ele está me ensinando a descansar, porque quando eu descanso, Ele trabalha. Isso aqui, essa ansiedade que a gente tem, que eu, por exemplo, vivo ela. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Sara olhou e falou assim: Abraão, já passaram alguns anos. Eu tive pensando, estou parafraseando para você entender, na Bíblia Leleco Almeida. Ela dizendo para ele assim: deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão. Eu acho que quando Deus falou que ia dar um filho, eu estava olhando aqui Agar, a minha serva. Eu acho que é com ela que Deus vai fazer essa nação, que Deus vai ministrar esses filhos dentro da nossa casa.
Então eu tive uma ideia. Deita com ela. Tem um filho com ela. Para que a promessa se cumpra. Dá uma cutucada nesse irmão aí e fala com ele. Não tenta ajudar Deus, não. Se Ele prometeu, aguenta firme. Ele não é irresponsável para prometer algo e não fazer. A pedra vai sair em nome de Jesus. Presta atenção. Ele não é irresponsável para te fazer uma promessa e não bancar o que Ele disse. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele vai realizar. Mesmo que você não veja possibilidade. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Cada palavra dele, céus e terras passam, mas a palavra dele permanece. Não tenta ajudar, porque quando a gente tenta ajudar, a gente coloca o nosso braço, e quando a gente coloca o nosso braço, a gente atrapalha tudo. Quando a gente dá a nossa opinião, a gente estraga tudo. Quantas vezes era para você ficar quietinho e você falou? Quantas vezes não era para você ir e você foi? Quantas foram as vezes que era para você descansar e você ficou tão agitada que você atrapalhou tudo? Porque a nossa ansiedade gera precipitação e as precipitações geram as más escolhas na nossa história. Mas olha, presta atenção nisso. A Bíblia vai dizer que Sara faz essa bagunça toda tentando ajudar a Deus. Agar fica grávida. O filho nasce, chama Ismael. Ali, a casa agora está vivenciando uma transformação, porque um filho nasce dentro da casa de Abraão. Só que Deus visita Abraão e fala assim: pastor Ana, sai dessa tenda, Abraão. Você não está entendendo o que eu falei com você. Olha de novo para as estrelas do céu. Olha para as areias. Eu farei de ti uma grande nação. A minha palavra ainda não mudou. Eu vim aqui ministrar para alguém nessa manhã que o tempo está passando, as circunstâncias estão gritando, mas Ele veio te dizer, Ele ainda não mudou a respeito daquela palavra que Ele disse sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Ele ainda continua dizendo que vai fazer. Eu vim aqui hoje ser profeta da sua vida, para que você entenda que Ele está reafirmando algumas palavras que foram liberadas para você, e que no seu crono, você acha que nunca vai acontecer, e elas estão até adormecidas, você está até arrumando um jeito para resolver com o seu braço. Ele diz: ei, espera, porque eu não mudei a minha palavra. Continuo ainda. Eu continuo dizendo, eu vou fazer. Eu vim dizer para alguma casa que está aqui hoje, que o tempo está passando, e você ainda não deu aquele grito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segura nesse banco aí. Deus mandou te dizer, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O tempo não muda a promessa. Quem muda somos nós. Aí a Bíblia vai dizer que Ele reafirma essa palavra dentro do coração de Abraão. Mas Ele está reafirmando muito mais no coração de Sara do que no coração de Abraão. O tempo passa e agora Sara tem um filho. Fala para o seu irmão: como Deus prometeu, Deus fez.
Ele vai fazer. Ele vai fazer. Olha que lindo. Aí a Bíblia vai dizer que acontece essa experiência extraordinária na vida de Sara. Só que quando Isaac nasce, começa a acontecer um problema dentro da casa, Valque. Sara começou a olhar para Ismael e se incomodar com Ismael. Começou a achar cabelo em ovo. Problemas corriqueiros, pastora Natasha, que toda família tem, que é uma criança brincando com outra, brigando com outra. Aquilo começou a incomodar Sara. E eu fui estudar um pouquinho esse texto. E eu fui entender, Magda, que o problema não era Ismael. O problema de Sara não era Agar. O problema é que todas as vezes que ela olhava para Ismael, ela via o erro dela. Todas as vezes que ela olhava para Ismael, gritava a precipitação dela na cara dela. Então ela se incomodava. E eu aprendi uma coisa: não tem jeito de conviver dentro de uma casa a convivência e a pendência. Uma hora a pendência espeta a convivência, e a convivência espeta a pendência. As pendências têm que se resolver, porque senão a convivência é abalada. E eu aprendi no RA que uma pessoa só fere quando ela está ferida, sim ou não? H está ferindo porque ela está machucada. H está ferindo porque ela precipitou. Então o erro, Sara está ferindo porque ela precipitou, porque ela errou. Então o erro de Sara provoca um descontentamento dentro da casa. E eu comecei a entender uma coisa profunda nesse texto. A gente arruma problema e a gente quer que Deus resolve eles. Quem provocou isso tudo? Sara. E agora sabe o que ela está falando? Abraão, manda embora. Essa é escrava. Antes era serva, agora é escrava. Manda essa mulher embora, eu não quero ela e os filhos dela. Sabe por quê? Porque ela joga na minha cara toda hora o que eu errei, o que eu fiz de errado. Fala para o seu irmão, como é que Deus vai resolver essa? E às vezes, pastor Felipe, a gente faz isso. A gente arruma uma confusão e a gente quer colocar na conta de Deus. A gente quer dizer assim: Deus resolve, porque eu não dou conta, eu não estou aguentando mais. Mas você que provocou isso tudo. Parece que diminuiu glória, mas é você mesmo que causou isso tudo. Com esse jeito seu, com essa forma de falar, com essa forma de fazer as coisas. Aí você vai e diz: eu quero que resolva, eu quero que põe para fora, eu não quero mais conviver com isso. E Abraão está numa situação muito difícil, sabe por quê? Porque Isaac é filho, mas Ismael também é. E como é que eu mando um filho embora? Como é que eu ponho para fora um filho? Aí Deus entra de madrugada, o texto que nós lemos. Abraão, não temas em despedir a minha serva. Pode despedir ela, porque quem cuida dela sou eu. Pastor Fernando, quando eu li esse texto, eu senti uma pitadinha assim de injustiça. Eu falei: poxa, Deus, quem tinha que meter o pé era a Sara, que fez essa bagunça toda, sim ou não? E o senhor manda H embora? Aí eu comecei a meditar, sabe, Yuri, no texto. E fui entender que Deus é especialista em consertar nossos erros. Deus é especialista em transformar os nossos erros nas maiores experiências da nossa vida. Deus é especialista para fazer o que homem nenhum pode fazer.
Porque não tem nada pior do que viver dentro de uma casa tolerado. Eu gosto de entrar numa casa e ser celebrado e não tolerado. E a gata está dentro de uma casa que ela é tolerada e não celebrada. Só que Deus nunca vai permitir você viver num ambiente em que você é tolerado. Ele vai te colocar num ambiente onde você vai ser celebrado. Então, para fazer isso, Deus tem que tirar. E quando Ele tira, Ele ministra, Ele opera de uma forma tão cirúrgica, que Ele nos ensina com tudo isso. H está vivendo debaixo de um jugo, de favor. Já viveu debaixo de favor, irmão? Eu já vivi. É terrível. É uma codependência emocional terrível. Você sempre está em dívida. Você vive a todo instante devendo alguém o favor, a ajuda, a gratidão. Você está sempre naquele lugar desfavorável. E Deus está mudando a mentalidade de Agar, porque Agar ali é escrava, mas Deus está mudando a mentalidade dela de ensinar que ela é filha, que ela é serva e que tem promessa na vida dela. Mas para isso ela vai precisar de sair desse ambiente. E Deus está me ministrando nesta manhã. Deus vai tirar você de alguns ambientes que você tem sido tolerado, mas Ele vai te colocar em ambientes que você será celebrado pela sua vida. Presta atenção nisso. Pode despedir ela. Aí Abraão, muito rico, tá, irmão? Fala com esse irmão que está do seu lado. Abraão estava muito rico. Na partilha da herança, pastor Fernando, ele pegou um cestinho de pão, um odre de água e entregou na mão de Abraão, na mão de Agar e de Ismael, e falou assim: pode ir embora. Ah, se leva no pau, hein, irmãos? Perdi a metade daquela fazenda, daqueles gados, que tudo, hein? Fala com seu irmão: não. Era Deus dizendo: dá o suficiente que ela precisa passar para o deserto, porque ela nunca mais vai voltar aqui para depender de favor e de ajuda. Ela vai aprender agora a viver do Deus que vai sustentar ela. Deus está cortando alguns laços na sua vida, para você aprender a depender dEle. Porque tem gente que você sempre recorre a Ele, que você sempre busca Ele, que você sempre é codependente dEle, e você virou escravo, e por isso que você não cresce, por isso que você não avança, por isso que você não conquista, porque você está codependente. Sinta Deus cortar os laços hoje, para você entender: você depende de mim, eu cuido de você, eu sustento você. O favor que você deve ao céu e a homem nenhum mais. Aí a Bíblia vai dizer que naquele exato momento, quando Deus ministra essa palavra extraordinária na vida da Agar, Agar era para sair dali voando, porque Ele deu um cesto de pão e um odre de água, porque Ele conhece o tamanho do seu deserto. Ele sabe o quanto que dura seu deserto e o quanto que você vai gastar nesse deserto. Se você precisar mais de pão, Ele vai dar mais pão. Se você precisar de mais água, Ele vai dar mais água. Se Ele deu só um cesto e um odre, Ele sabe que o tamanho do seu deserto é o tamanho da provisão que está sendo entregue na sua mão. Então levanta a sua mão e declara: Deus conhece o meu deserto e conhece a provisão que eu necessito nesse deserto. Ela pega o cesto de pão, ela pega o odre de água. E como que a Bíblia vai dizer? Se você puder abrir aí, para você ver o que a palavra fala. A Bíblia fala assim, ó: e ela saiu errante. Quando eu saio errante, Tati, eu saio sem direção, sem rumo. E é muito comum, quando eu estou ferido emocionalmente, eu sair errante. Deixa eu melhorar isso aqui para você. É muito comum, quando eu estou com raiva, eu errar. É muito comum, quando eu estou
debaixo de emoções dentro de mim, eu errar por causa delas. Ela está saindo errante porque ela está se sentindo muito humilhada, muito injustiçada. Ela está sentindo a pior pessoa do mundo quando Abraão manda ela embora. E ela está muito machucada, e muito machucada a gente sai errante, a gente sai sem direção. E quando eu saio sem direção, eu pego caminhos que eu não preciso de pegar. Eu moro aqui no São Francisco, é muito fácil. Quando eu saio na direção, eu pego aqui, pracinha São Paulo, subo o morro, estou na minha casa. Mas se eu saio aqui sem errante, eu vou lá no Porto, passo pela Rua Nova, saio da Rua Nova, pego Santo Antônio. Do Santo Antônio eu vou lá no Vale do Castelo. No Vale do Castelo eu volto para ir lá no São Francisco. Por quê? Porque eu estou sem direção, sim ou não? Presta atenção o que Deus quer falar com você. Por você sair errante, você gastou mais do que você precisava nesse deserto. Você gastou energia em lugares que você não precisava de gastar. Tinha situações que era só você desviar e você foi lá. Aí você perdeu a paz só porque você foi naquele lugar. Era muito fácil de resolver aquilo. Era só ficar com a boquinha fechada. Aí você foi falar, você gastou uma energia, uma espiritualidade, um humor, um monte de confusão. Você quer ver uma coisa? Era só você falar não, que você não tinha problema nenhum, mas o sim que você disse te escravizou, e o não que você deveria ter dito te libertaria de tudo isso que você está passando. Mas olha só, você está gastando aonde você não precisava de gastar. A sua caminhada tornou-se mais dolorosa, porque você saiu errante, porque você saiu sem rumo, porque você saiu com o seu emocional abalado. Aí você machucou, feriu, falou, brigou, puxou cabelo, foi na rede social, conversou no grupo da família, foi lá no vizinho e pá, sabe por quê? Porque você saiu errante. Era só você ficar quietinho e esperar o Deus que te colocou no deserto te tirar do deserto. Aí a Bíblia diz que ela está andando errante, ela e um menino. Aí de repente ela leva a mão no odre, e quando ela vai beber água, fala para o seu irmão: acabou a água. Aí, Eduardo, Deus errou quando mandou só um odre? Tinha que ter mandado 2 mulas cheias d'água para ela? Não, quem errou foi a gente, que gastou muito mais do que a gente precisava. E a gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade. É a gente que errou. A gente gastou muito no caminho. Aí quando a gente levou a mão, não tinha mais. Aí a falta começa a trazer alguns desesperos na vida da gente. A ausência da água começou agora a transtornar a vida daquela mulher, que tinha promessa, que tinha a palavra do céu sobre ela. O que é que aconteceu, Leleco? A Bíblia vai dizer que a primeira coisa, ela começa a valorizar o que não tem e esquece que tem um cesto de pão ainda na mão. As ausências fazem isso com a gente. Às vezes a gente dá muito mais valor do que está faltando do que Deus nos deu. A gente prioriza muito mais as faltas e as necessidades do que o favor e a graça de Deus. Está faltando água, mas tem um cesto de pão na mão ainda. E eu vim te dizer, esse pão é suficiente. Ele é o sustento, ele é o alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu vim te dizer que nesse deserto você precisa de tirar os seus olhos da falta e colocar os seus olhos no pão, porque o pão vai nortear você para você aguentar esse deserto. Para de enfatizar o que está faltando.
Ei, homem, para de enfatizar o que está faltando nessa mulher. Mulher, para de enfatizar o que está faltando nesse homem, nesse filho. Começa a valorizar o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. Tem muita coisa boa que Ele te deu, e as faltas não estão deixando você celebrar o que você tem, mas você só se entristece pelaquilo que não tem. Outra coisa, ela abandona quem entrou com ela no deserto. A Bíblia diz que quando a água falta, ela desespera e ela joga um menino debaixo da árvore. Ela coloca o menino debaixo da árvore e afasta como um tiro de arco da distância do menino. Quem entrou com ela no deserto, a promessa que está sobre a vida dela está debaixo do menino. Ela está abandonando a promessa, a palavra que Deus deu ela, porque quando ela fugiu pela primeira vez, Deus visita ela e diz: H, o que você faz aí? Deixa eu te falar uma coisa, eu farei de você uma grande nação, eu multiplicarei seus filhos, eu serei contigo, eles serão fortes, abençoados. Só que quando ela está abandonando debaixo da árvore, ela está dizendo: eu não acredito em que o Senhor falou comigo, o que o Senhor disse nunca vai cumprir, eu prefiro abandonar do que pagar o preço para ver cumprir. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa manhã: aguenta a pressão, porque Ele está te forjando para te fazer melhor no final. Ela abandona o menino no tiro de arco. Eu vou acelerar porque só tem 7 minutos. Esse reloginho está acabando comigo. Aí presta atenção. Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento que ela abandona o menino, ela começa a chorar. Pastor Fernando, eu fiquei de manhã hoje, quando eu li esse texto, eu fiquei meditando, eu fiquei pensando, e Deus ouviu a voz do choro. Quer dizer que o choro fala no céu. Porque tem hora que a gente não tem força nem para falar. Tem hora que a gente não tem força nem para gritar. A gente só chora. Mas perto está o Senhor de um coração quebrantado. As lágrimas têm poder para mover o céu. Fala para ele se é si, se é ré. Marquinho Gomes canta uma música que é linda, é das antigas, ele não vai saber nem tocar o Tiago, de tão velha que é assim, ó: chore para Deus, o seu choro não cai, o choro da alma sobe, 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 vai, chorando para Deus, você move o céu. O choro no céu é a certeza da resposta de Deus. Eu vim falar para alguma mãe que está chorando aqui hoje, para alguma mulher, algum homem que está chorando. Deus está levantando em favor do seu choro, mulher. O seu choro tem nome, o seu choro tem voz, o seu choro é um clamor. Mas como o Senhor disse para Raquel naquele dia, hoje eu vim ser profeta e dizer: reprime a tua voz de choro, porque há galardão para o seu trabalho, porque seus filhos voltarão da terra do inimigo. Chore para Deus. A gata está chorando, o que ela só consegue fazer é chorar. E sabe o que ela faz? Ela fica de frente para a promessa assim, ó. Está longe, mas está olhando para ela. Está longe, mas acredita que um reboliço pode acontecer. E quando ela está chorando, Deus grita lá do alto: Agar,
Agar, levanta, Agar. Só para eu entender que você está compreendendo que não é Agar que Deus está falando. Ele está falando seu nome hoje. Levanta. Levanta dessa situação que você está vivendo. Levanta dessa dor, dessa tristeza, desse comodismo, dessa depressão, dessa angústia, dessa injúria, dessa mágoa que você está, desse problema financeiro, emocional, espiritual. Eu não sei o que te prostrou, eu não sei o que fez você deitar, se angustiar, se prostrar, se entregar, dizer que não tem jeito, abrir mão de tudo, abrir mão de promessa, abrir mão de sonho, abrir mão de plano. Eu não sei o que foi, mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer: levanta! Sacode a poeira, meu irmão. Ergue, levanta. Não tem nada acabado. A última palavra é do céu, e o céu ainda está dizendo que vai fazer, vai realizar, vai operar. Levanta, Agar. Eu sinto Deus dando uma ordem para a gente levantar hoje. Levanta desse choro, levanta dessas dores da sua alma, desses questionamentos que você está vivendo. Isso não vai mudar nada. Levanta. A vida não acabou nessa decepção. A vida não acabou nessa injustiça que fizeram com você, nessa falta de amor que estão sobre a sua vida. Não, ainda tem uma história para ser escrita. Presta atenção. Levanta, Agar. Eu ouvi o choro do menino, mas não é ela que está chorando. E Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de quem foi abandonado e foi tratar com quem abandonou. Deus ouviu quem foi abandonado e foi tratar com quem abandonou. Deus conhece o que você abandonou. Tem promessa de Deus gritando na sua vida. Tem palavras de Deus que foram liberadas para você, e elas estão gritando no céu. Mas hoje Ele veio visitar você para trazer de volta, para restaurar e para renovar a palavra que Ele deu a seu respeito e a respeito da sua vida. Aí aqui é lindo, aqui é maravilhoso, que Ele diz assim: eu ouvi a voz do menino, levanta e ergue o menino. Repete comigo: levanta e ergue o menino. Eu só tenho condição de erguer alguém se eu me levantar, porque o que eu estou vendo é um monte de gente de caixa d'água vazia querendo encher a água dos outros. O que a gente mais vê na internet é os teólogos que começaram, tem 30 dias, dando opinião, e um homem de Deus que tem 40, 50 anos de estudo. O que a gente mais vê é menina apontando o dedo na cara de ancião e dizendo: você é religioso, isso não é evangelho. Ei, vai encher sua caixa d'água primeiro, meu irmão. Você quer dar palpite no casamento dos outros com o seu todo desarrumado? Você quer ensinar filho? Se nem a sua casa se arrumou ainda? Não. Primeiro você levanta, para depois você erguer alguém. Vai construir sua história primeiro, para depois você ter força para sustentar alguém. Porque se eu não levantar, pastor Eduardo, eu nunca vou conseguir levantar ninguém. É muito mais fácil alguém que está aqui em cima, ó, aqui, está aqui, ficar tranquilo que essas cadeiras foram testadas. É muito mais fácil alguém que está aqui em cima colocar alguém que está lá embaixo aqui, ou quem está lá embaixo puxar eu para baixo. É isso. Levanta. Levanta.
Quando você levantar, Gá, aí você vai levantar a promessa que eu te dei. Aí você vai levantar o ministério que eu te dei. Quando você levantar, Gá, aí você vai ter força para erguer quem está precisando. Então vai, vamos fazer o processo? Vamos. Primeiro eu vou te curar, para depois você curar muita gente. Tem um bálsamo de cura sobre a igreja metodista nesta manhã. Deus está trazendo hoje sobre as feridas, sobre as almas que estão aqui, sobre os corações que estão aqui. Tem um Gileade de Deus, tem uma graça de Deus, tem um favor do céu repousando sobre esta congregação nesta manhã. Deus está operando aqui. Eu sinto Deus pegando na mão de gente, levantando o abatido, dando força para os turbados de coração, dizendo aos joelhos trementes: não temas, porque eu sou teu Deus. Sinto Deus te levantando, meu querido, porque Ele precisa de você para curar muita gente. Ele não vai usar o microfone, Ele não vai usar a cadeira, Ele vai usar você, meu irmão. Você é o instrumento que vai salvar muita gente. Você é o instrumento que vai modificar toda a sua família, a sua rua, o ministério que você está. É por isso que Ele está tratando de você primeiro, antes de tratar da promessa. Antes de levantar a promessa, Ele precisa primeiro de você. Tati, sabe o que eu apaixono nesse texto? Porque ele podia ir lá levantar o menino, mas Deus trabalha com gente, com pessoa. E o ministério, primeiro está a pessoa, depois a utilidade do ministério. Porque tem muita gente que só quer sua utilidade, o que você produz. Quando você para de produzir, te joga para fora. Mas evangelho é recuperação. Primeiro ele trabalha com gente, para depois levantar o ministério. E é Deus levantando gente aqui hoje e dizendo: seu ministério é importante, mas mais importante é você. Seu ministério é útil, mas mais importante é você. É por isso que Ele disse: levanta e ergue o menino. Aí a Bíblia vai dizer que os olhos dele foi aberto, os olhos dela. Quando ela levanta, Flavinha, quando ela levanta, os olhos dela foi aberto. E ela viu um poço de água que estava diante dela. Pastora Natasha, o poço já estava lá. É ela que não tinha visto ainda. O poço já existia lá. Porque se não tivesse o poço, ele dizia assim: e fez nascer um poço no meio do deserto. Não, ele diz assim: e abriu os olhos dela, para ela ver o que ela não estava vendo. O recurso estava diante dela, a fonte estava diante dela, a água estava diante dela. Eu sinto o Espírito Santo de Deus, Rabadá, Suriandere, tocando nos seus olhos, para você ver coisas que você não estava vendo, para você começar a enxergar recursos que você não estava tendo acesso a eles. É Deus abrindo os céus hoje, dizendo: estou tocando nos seus olhos, para você acessar o que eu já te dei de presente. Deixa Ele tocar nos seus olhos, você vai ver recurso, você vai ver saída, você vai ver milagre, você vai ver provisão, vai ter o acesso do céu. Os seus olhos vão começar a contemplar o que está diante de você, e que essa luta não está deixando você ver, que esse deserto não está deixando você ver. Tem poço aberto aí. Abra os seus olhos agora, porque Deus está tocando, te dando olhos de águia, para você ver ao longe o que Deus está realizando no meio desse deserto. Encheu o odre, deu água para o menino. Quando o menino bebeu água, ergueu, levantou, passa um versículo e fala assim: e o menino cresceu. Em outras traduções estão dizendo: e o menino viveu no deserto, cresceu e virou flecheiro. Esse deserto vai fazer você crescer.
Ele está te forjando. Ele está trazendo um amadurecimento que você jamais teria lá na casa de Abraão. Lá na casa de Abraão, Isaac foi criado lá. Não fica com raiva de mim não, mas eu vou falar, pastor Fernando. Isaac foi criado dentro de casa. E eu tenho uma coisa comigo, que a fragilidade, a facilidade fragiliza. A facilidade fragiliza, mas a dificuldade forja. A facilidade fragiliza tanto que para arrumar a mulher, Isaac, o pai de Isaac, teve que arrumar para ele. Agora olha aí Ismael. Ismael cresceu forjado, cresceu no deserto, cresceu com as costas quentes, resiliente, aguentando pressão, dizendo: não é qualquer vento que me derruba, não é qualquer decepção que me derruba, não é qualquer palavrinha que vai me tirar da igreja, não é qualquer desentendimento que vai me tirar do ministério. Não, por quê? Porque eu sou forjado, eu tenho uma marca da promessa. Esse povo cresceu, irmão. Esse povo prosperou. Esse povo prosperou tanto que quando José foi vendido pelos irmãos, sabe quem comprou José? Está lá, lê a Bíblia. Uma caravana de quem? De ismaelita, que vendia especiaria, perfume. Foi lá: quanto que é José? Eu vou pagar. Porque cresceu, prosperou. Se você tiver fé, pega na mão desse irmão e fala assim: essa dificuldade vai te fazer forte, vai te fazer próspero, vai te fazer abençoado. Você sai melhor do que você entrou no deserto. Ela entra debaixo de decepção, de mágoa, de dificuldade, devendo favor a Abraão, a Sara, e sai do deserto devendo favor ao céu, que promoveu todo o milagre que ela precisou. O céu vai promover todo o recurso que você precisa para você vencer esse deserto. Fica de pé, meu irmão. Desertos são oportunidades que Deus nos dá para Ele cuidar de nós de uma maneira que a gente nunca foi cuidado. É muito bom quando as pessoas nos ajudam, mas é maravilhoso quando o céu promove. Quando o céu começa a mover, a gente começa a entender que cada estágio desse deserto são etapas que vão marcar a gente para sempre. O extraordinário de Deus se movimenta no meio do deserto. Até chegar à terra, Canaã, o extraordinário de Deus foi se movendo no meio do povo. Até Ismael crescer, o extraordinário se moveu. Faltou água, abriu fonte. O pão não faltou, o recurso não faltou. E a Bíblia diz ainda que ele virou flecheiro. Flecheiro acerta o alvo. E o deserto nos treina para acertar os alvos. Porque o apóstolo Paulo fala uma coisa que mexe comigo. Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação. A igreja tem um alvo, e a gente só vai parar quando a gente chegar nesse alvo. Eu estava viajando com o Heitor e a Gláucia, e o Heitor me perguntou assim: papai está chegando? E eu falei para ele assim: aguenta firme, a gente está quase lá. Andamos mais uns 20 minutos, ele ficou inquieto na cadeirinha e falou assim: papai está chegando? E eu falei com ele: aguenta firme, que a gente já está quase chegando. E Deus visitou meu coração e falou comigo assim: tá vendo? Porque tem hora que eu grito para ele e falo assim: tá chegando. E ele fala: aguenta mais um pouquinho, que tá quase chegando.
Esse deserto vai passar, meu irmão. Está quase chegando. Tem um alvo aí. E eu sei que os desconfortos da viagem às vezes nos faz gritar a pressa de chegar. Mas Ele veio acalmar seu coração hoje, como um pai acalma um filho e diz: aguenta mais um pouquinho, que já está chegando. Esse deserto está acabando, meu filho, e a gente vai desfrutar de algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum. É o que eu preparei para minha igreja. Eu quero orar por você que está nesse deserto e que precisa dessa força para continuar. Tem uma fonte aqui hoje para você beber da água, para saciar sua sede.